Imagine entrar em um ônibus no Rio de Janeiro e, alguns anos depois, descobrir que aquele mesmo corredor por onde você passava todos os dias simplesmente deixou de existir como você conhecia. No lugar dos ônibus articulados, surgem veículos sobre trilhos. As estações mudam, a paisagem muda, a velocidade e a capacidade de transporte mudam. E, principalmente, muda a maneira como a cidade pensa o próprio futuro. É exatamente essa possibilidade que começa a chamar atenção no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes apresentou uma proposta ambiciosa: transformar os corredores BRT Transoeste e Transcarioca em linhas de VLT. A ideia ainda depende de estudos, projetos e aprovação. Mas, se sair do papel, poderá representar uma das maiores transformações já imaginadas para o sistema de transporte da cidade. E quando falamos em transformar BRT em VLT, não estamos falando simplesmente em trocar ônibus por trens. Estamos falando de reconstruir uma parte importante da lógica de mobilidade do Rio. O BRT foi criado para oferecer transporte rápido, utilizando corredores exclusivos para ônibus. Quando surgiu, representou uma mudança significativa na mobilidade carioca. A proposta era simples e poderosa: retirar os ônibus do congestionamento, criar estações específicas e permitir que grandes quantidades de passageiros fossem transportadas com mais rapidez. Mas o tempo passou. A cidade cresceu, a demanda aumentou e muitos desses corredores começaram a enfrentar problemas de capacidade, manutenção e operação. Em alguns trechos, aquilo que deveria representar o futuro passou a enfrentar os mesmos desafios que outras infraestruturas urbanas enfrentam depois de anos de uso intenso. É nesse cenário que aparece a proposta do VLT. O veículo leve sobre trilhos poderia aproveitar parte da infraestrutura existente, mas introduzir uma tecnologia completamente diferente. Em vez de veículos sobre pneus, teríamos composições ferroviárias circulando pelos corredores. E essa mudança traz uma pergunta inevitável: por que fazer isso? A resposta está principalmente na capacidade e na perspectiva de longo prazo. Um corredor de transporte precisa ser pensado para transportar milhares de pessoas diariamente, não apenas hoje, mas durante décadas. Quando uma cidade investe em mobilidade, ela está, na prática, decidindo como seus habitantes irão se deslocar durante boa parte do século. Por isso, a proposta para o Rio chama tanta atenção. Segundo as informações divulgadas sobre o projeto, seriam 85 composições destinadas à Zona Oeste e outras 75 para a Zona Norte. São números impressionantes quando colocados em perspectiva. Estamos falando de uma transformação que poderia alcançar 2 dos principais eixos de deslocamento da cidade. E aqui começa a parte mais interessante. A Zona Oeste do Rio possui uma característica muito particular. É uma região gigantesca, com grandes distâncias entre áreas residenciais, comerciais e de trabalho. Para milhões de pessoas, deslocar-se significa enfrentar trajetos longos diariamente. O corredor Transoeste conecta regiões que durante décadas cresceram rapidamente e nem sempre tiveram uma infraestrutura de transporte proporcional a esse crescimento. Imagine, então, que um sistema de transporte de maior capacidade seja instalado nesse eixo. O impacto não ficaria limitado aos passageiros. Quando um transporte público mais eficiente chega a uma região, ele pode modificar o valor dos imóveis, estimular novos empreendimentos, favorecer o comércio e alterar a própria dinâmica urbana. Uma estação deixa de ser apenas um lugar onde as pessoas embarcam. Ela pode se transformar em um novo centro de atividade. Esse fenômeno já aconteceu em diversas cidades do mundo. Linhas ferroviárias e sistemas de transporte de alta capacidade frequentemente funcionam como verdadeiros eixos de desenvolvimento urbano.
E é justamente por isso que uma transformação como essa precisa ser analisada muito além dos trilhos. A pergunta não é apenas quanto vai custar. A pergunta é: que cidade o Rio quer construir ao redor desse transporte? Porque existe uma diferença enorme entre simplesmente substituir ônibus por VLT e aproveitar essa oportunidade para reorganizar a cidade. Se o projeto for bem executado, poderá estimular uma nova relação entre transporte, habitação, comércio e espaço público. Mas existe também o outro lado. Nenhuma revolução urbana acontece sem riscos. O primeiro deles é o custo. Até o momento, os valores de investimento associados à proposta não foram revelados. E esse é um dos pontos que inevitavelmente despertará debate. Construir ou adaptar infraestrutura ferroviária exige investimentos significativos. É necessário pensar em trilhos, sistemas elétricos, estações, sinalização, manutenção, oficinas, aquisição das composições e toda a estrutura necessária para manter o sistema funcionando durante décadas. Além disso, existe uma questão fundamental: a transição. O que acontece enquanto o sistema está sendo transformado? Milhões de passageiros não podem simplesmente esperar a obra terminar. É necessário manter o transporte funcionando durante o processo, minimizar interrupções e garantir que a população não seja prejudicada. Outro ponto importante é a integração. Um VLT isolado não resolve o problema da mobilidade. Ele precisa estar conectado a outros sistemas: metrô, trens urbanos, ônibus alimentadores, outros corredores de transporte e, dependendo da região, até sistemas cicloviários e espaços para pedestres. A verdadeira força de uma rede de transporte não está necessariamente em uma linha específica. Está na capacidade de conectar diferentes linhas e permitir que o passageiro atravesse a cidade sem enfrentar uma sequência interminável de obstáculos. É aqui que o projeto começa a ganhar uma dimensão ainda maior. Porque o Rio de Janeiro já possui uma estrutura de transporte diversificada. Existe metrô, trem, ônibus convencional, BRT, VLT e barcas. O desafio é fazer tudo isso funcionar como uma rede. Se o passageiro precisa descobrir qual sistema usar, onde fazer a transferência, quanto pagar em cada etapa e quanto tempo perder entre uma conexão e outra, a cidade continua tendo um problema. Mas quando diferentes sistemas funcionam de maneira integrada, o transporte passa a ser percebido como uma única rede. E isso pode mudar completamente a experiência de quem vive longe dos principais centros. Agora, pense em um trabalhador que mora na Zona Oeste e precisa atravessar grandes distâncias diariamente. Para essa pessoa, alguns minutos economizados todos os dias representam horas recuperadas ao longo de um mês. Ao longo de um ano, são dezenas de horas. Ao longo de uma vida profissional, a diferença pode ser gigantesca. Transporte público, portanto, não é apenas uma questão de engenharia, é uma questão de tempo. E tempo é uma das coisas mais valiosas em uma metrópole. Quando uma cidade consegue reduzir o tempo perdido no deslocamento, ela devolve qualidade de vida à população. Mas existe ainda uma consequência que costuma receber menos atenção: a economia. Uma rede de transporte eficiente amplia o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Ela permite que alguém more mais distante sem necessariamente ficar isolado das oportunidades existentes em outras regiões. Também facilita o acesso a universidades, hospitais, centros comerciais e serviços. Empresas, por sua vez, passam a ter acesso a uma força de trabalho maior. É por isso que grandes projetos de mobilidade podem produzir efeitos econômicos que ultrapassam muito o setor de transporte. O impacto pode aparecer no comércio, na construção civil, no mercado imobiliário e até na criação de novos polos urbanos.
E existe outro detalhe curioso nessa história. O Rio de Janeiro já possui uma experiência relativamente recente com o VLT no centro da cidade. Portanto, a cidade não estaria começando do zero. A expansão dessa lógica para corredores muito maiores, entretanto, representaria uma mudança de escala completamente diferente. O desafio seria fazer um sistema ferroviário funcionar em corredores extensos, com grande demanda e diferentes características urbanas. E talvez seja justamente aí que esteja a verdadeira ambição do projeto. Não se trata apenas de modernizar uma linha. Trata-se de testar uma nova geração de transporte urbano para o Rio. E se funcionar, outras cidades brasileiras certamente observarão. Porque o problema enfrentado pelo Rio não é exclusivo do Rio. São Paulo enfrenta desafios de mobilidade em escala gigantesca. Belo Horizonte enfrenta longos deslocamentos e limitações de infraestrutura. Salvador, Recife, Brasília, Porto Alegre e outras grandes cidades também precisam encontrar maneiras de transportar mais pessoas com eficiência. Em outras palavras, o que acontece no Rio pode funcionar como laboratório para outras metrópoles. Mas é preciso tomar cuidado com uma coisa: transformar esse projeto em uma espécie de competição entre cidades pode ser interessante para gerar debate. Mas, e não é o mais importante, a verdadeira vitória não será o Rio dizer que está à frente de outra metrópole. A verdadeira vitória será conseguir transportar melhor as pessoas que vivem na própria cidade. Porque uma cidade moderna não é aquela que possui o veículo mais sofisticado. É aquela em que uma pessoa comum consegue chegar ao trabalho, voltar para casa, estudar, acessar serviços e encontrar oportunidades sem perder uma parte absurda da própria vida dentro do trânsito. Essa deveria ser a verdadeira medida do progresso. E existe uma última questão que pode determinar o sucesso ou o fracasso dessa transformação: manutenção. Construir é apenas o começo. Um sistema de transporte precisa funcionar todos os dias. Precisa ser limpo, seguro, confiável e previsível. Precisa ter manutenção constante. Precisa de profissionais capacitados. Precisa de planejamento financeiro para não repetir erros que já afetaram outras infraestruturas públicas. Um sistema moderno pode se tornar rapidamente obsoleto se não houver recursos para mantê-lo. Por isso, talvez o aspecto mais importante dessa proposta não seja a imagem dos novos VLTs circulando pelo Rio. É a capacidade de garantir que eles continuem circulando bem daqui a 10, 20 ou 30 anos. Esse é o verdadeiro teste, porque inaugurar uma obra impressiona. Manter uma obra funcionando durante décadas é o que transforma infraestrutura em legado. E talvez seja por isso que a proposta de transformar Transoeste e Transcarioca em VLT seja tão importante. Ela obriga o Rio de Janeiro a fazer uma escolha: continuar adaptando soluções antigas para problemas cada vez maiores ou começar a construir uma visão de mobilidade para as próximas décadas. A resposta ainda não está definida. Existem estudos a serem concluídos, investimentos a serem dimensionados, decisões políticas a serem tomadas e muitos desafios técnicos pela frente. Mas uma coisa já aconteceu: o debate começou. E quando uma metrópole começa a discutir não apenas como melhorar o transporte de amanhã, mas como redesenhar sua mobilidade para as próximas décadas, algo importante está acontecendo. O Rio de Janeiro está colocando sobre a mesa uma ideia ousada: transformar corredores que foram símbolos da modernização do transporte por ônibus em grandes eixos ferroviários. Pode funcionar? Sim. Pode enfrentar dificuldades? Sem dúvida. Pode custar muito mais do que o esperado? É uma possibilidade que precisará ser cuidadosamente analisada, mas também pode representar uma oportunidade histórica.
Porque cidades não permanecem modernas para sempre. Aquilo que parecia revolucionário 20 anos atrás pode se tornar insuficiente hoje. E aquilo que parece ousado hoje pode ser justamente o que uma cidade precisará amanhã. Talvez essa seja a maior lição por trás da proposta carioca. A verdadeira revolução do transporte não acontece quando um novo veículo aparece. Ela acontece quando uma cidade decide pensar além do presente. O Rio já está colocando essa possibilidade em discussão. Agora resta descobrir se essa visão conseguirá sair do papel e se transformar em uma rede capaz de transportar milhões de pessoas com mais eficiência, conforto e previsibilidade. Se isso acontecer, talvez a transformação mais importante não esteja nos trilhos. Ela estará na maneira como os cariocas enxergam a própria cidade. Porque, no fim das contas, uma metrópole não é definida apenas pelos seus prédios, avenidas ou cartões postais. Ela é definida pela facilidade com que seus habitantes conseguem se mover dentro dela. E se o Rio conseguir transformar seus grandes corredores de transporte em uma rede mais eficiente, integrada e preparada para o futuro, o impacto poderá ser muito maior do que parece hoje. Talvez outras cidades observem. Talvez copiem, talvez adaptem a ideia às próprias necessidades. E talvez daqui a alguns anos, quando novas soluções de mobilidade estiverem sendo discutidas em outras metrópoles, alguém olhe para o Rio e pergunte: foi aqui que essa transformação começou? Essa resposta ainda pertence ao futuro, mas uma coisa é certa. O Rio de Janeiro está novamente colocando sua mobilidade no centro da discussão. E dessa vez, a aposta não é apenas em um novo ônibus, é em uma nova maneira de imaginar a cidade.